bom. All the time. Tempo todo. I'd like to introduce to you, first of all, my wife of 44 years. Eu gostaria de primeiramente apresentar minha esposa de 44 anos de casado com ela. Pastor Deborah Butler. Pastora Débora Butler. Hallelujah. Aleluia. It is a great honor to be with you. É uma grande honra estar com vocês. Jesus is Lord over Brazil. Jesus é o Senhor sobre o Brasil. Hallelujah. Praise God. Aleluia. Louvado seja Deus. I want to encourage you, Eu quero encorajar você, since I'm here for 4 sessions, já que eu estou aqui por 4 sessões, to get all 4 tapes de pegar todos os 4 áudios, or take notes, a fazer anotações, because what the Holy Spirit has given me to minister porque aquilo que o Espírito Santo está me dando para ministrar cannot be accomplished in one session. não pode ser tudo completado em uma só sessão. Indeed, it's going to take all 4 sessions Na verdade, vai levar 4 sessões to get out what the Lord wants me to share with you. para ministrar aquilo que o Senhor quer falar com vocês. But what we are going to share with you Mas o que nós vamos compartilhar com vocês will produce healing in your body, vai produzir cura no seu corpo físico, can fix your financial problem, vai consertar os seus problemas financeiros, give you peace instead of distress, vai te dar paz ao invés de angústia, help you in your assignment and careers, vai ajudar na sua missão e na sua profissão, help you with divine connections, vai te ajudar com conexões divinas and even help you raise your children. e até mesmo ajudar você a criar os seus filhos. Oftentimes, when people hear about the subject of faith, Com frequência, quando as pessoas ouvem sobre o assunto fé, they get parts of it, elas pegam parte disso, but they have difficulty assembling the whole picture. mas elas têm dificuldade de completar toda a imagem. And we want to help you assemble the whole picture. E nós queremos fazer com que você coloque todas as peças juntas. But before we get started, let's stand and have a word of prayer. Mas antes de começarmos, vamos todos ficar de pé e vamos fazer uma pequena oração. I want to say again, thank you, Pastor and First Lady. Eu queria agradecer de novo, pastor e primeira It's such an honor to be dama. here É uma honra estar aqui at your church. na sua igreja, In the name of Jesus. no nome de Jesus. Heavenly Father, in Jesus' name, Pai Celestial, em o nome de Jesus. we are so grateful for your word. Nós somos tão agradecidos pela tua palavra. Your word is a lamp unto our feet, A tua palavra é luz para os nossos pés. is a light unto our path. É lâmpada para o nosso caminho. Man cannot live by bread alone, O homem não pode viver só de pão, but by every word that proceeds out of your mas mouth. por toda a palavra que procede da tua boca. So we are hungry for your word tonight. Então temos fome da tua palavra nessa noite. And Holy Spirit, E Espírito you are Santo, welcome in this o place. Senhor é bem-vindo neste lugar. So lead and guide us. Então nos guie e nos direcione. Direct and uplift us. Nos direcione e nos levante. Renew our minds with the word of God. Renove nossa mente pela palavra de Deus. And Father, for whatever is accomplished E tonight, Pai, seja aquilo que for cumprido nesta noite. we give you and you only Nós te damos a ti e a ti somente all the glory, toda a glória, all the honor, toda a honra and all the e praise. todo o louvor. We ask it in that holy name, Nós pedimos no nome santo, the matchless name, o nome inigualável, the name of o Jesus. nome de Jesus, And by his precious e blood. pelo seu precioso sangue. And everyone E said, cada um diga, Amen. amém. Hallelujah. Aleluia. Praise God. You may be Louvado seated in seja Jesus' Deus, você name. pode se assentar em nome de Jesus. We're going to talk about living by faith. Nós vamos falar sobre viver pela fé. As you know, the New Testament is translated from the Greek. Como vocês sabem, o Novo Testamento foi traduzido do grego. And the Greek word for faith is pistis, E a palavra grega para fé é pistis, which is the name of some of my churches and Bible schools. que é também o nome de algumas das minhas igrejas que eu fundei e das minhas escolas bíblicas. Pistis means conviction, Pistis significa convicção, persuasion, persuasão, trust,
Confiança. confidence. Confiança. Hallelujah. Aleluia. And the Bible tells us in a number of places. E a Bíblia nos diz em inúmeros de lugares. Galatians tells us in chapter 3, verse 11. Gálatas 3, versículo 11 nos diz: The just shall live by o faith. justo viverá pela fé. Hebrews 10:38 says, Hebreus 10, 38 diz: the just shall live by o faith. justo viverá pela fé. Hebrews 11:6 says, Hebreus 11, 6 diz: without faith, sem fé it's not possible to please God. é impossível agradar a Deus. Anybody here want to please God? Alguém aqui quer agradar a Deus? He that comes to God, it says, Aquele que vem para Deus e diz, must believe ele tem que crer that he is, que ele é and that he rewards those who diligently seek him. galardoador daqueles que o buscam Hallelujah. diligentemente. Aleluia. So there are 5 elements to faith. Então existem 5 elementos da fé. Like I said, people will get parts of it, Como eu disse, pessoas eles recebem parte disso, but putting it all together mas colocar todas essas partes juntas so that you can do what the scripture said. para você poder fazer o que as escrituras dizem. The scripture said the just live by As faith. escrituras dizem que o justo vive pela fé. Too often people, when they learn a little bit about faith, Com muita frequência, as pessoas, quando aprendem a respeito de fé, use faith as an emergency measure, usam a fé como uma medida de emergência. as a parachute when you get in trouble. Como se fosse um paraquedas quando você está com problemas. But faith is not intended to be that. Mas a fé não foi designada para isso. It's intended to be a way of living. Foi designada para ser uma forma de viver. Something as easy for you Algo tão fácil para você, and as normal for you que é tão normal para você, as breathing air. como respirar o ar. Hallelujah. Aleluia. The word just means those who have been declared righteous. A palavra justo significa aqueles que foram declarados justos. And if you are born again, Is- he's talking about E you. se você nasceu de novo, está falando a seu respeito. 2 Corinthians 5:21 says, 2 Coríntios 5, 21 diz: Jesus, who knew no sin, Jesus, que não conheceu pecado algum, was made to be sin for us, se fez pecado por nós, that we might be made the righteousness of God. para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. That word made in the Greek means manufactured. Essa palavra tornar no grego significa ser fabricado. That's what happened when you were born again. Foi isso que aconteceu quando você nasceu de novo. The old man was removed O velho homem foi removido and a new man was e manufactured. um homem novo foi fabricado. You became a new creation in Christ. Você se tornou uma nova criatura em Cristo. Yes, the old thing has passed away, Sim, coisas velhas já passaram. and something new has been E manufactured. algo novo foi fabricado. Can I get 3 hallelujahs Eu posso tonight? receber 3 aleluia nessa noite? Oh, I can see I'm like this church already. Eu posso dizer que eu já estou gostando dessa igreja. Amen. Amém. 5 elements to faith: 5 elementos da fé: hearing, ouvir, receiving, receber, believing, crer, speaking, falar acting. e agir. We all know about hearing. Todos nós sabemos sobre o ouvir. Romans 10:17 says, Romanos 10, 17 diz: pistis, or faith, cometh pistes ou fé vem by hearing, and hearing by the word of God. vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. And it's all about the word of God. Tudo se trata a respeito da palavra, Because Romans 1:16 says porque Romanos 1,16 diz that the word of God que a palavra de Deus is the power of é o God poder de Deus to all deliverance. para toda libertação. And that Greek word there, power, is dunamis. E essa palavra poder lá significa dunamis, Supernatural miracle working power. operação sobrenatural de milagres. Embedded in the word of God Marinada na palavra de Deus. is supernatural anointing. Existe uma unção sobrenatural. It is explosive anointing. É uma unção explosiva. You can be reading the word Você pode estar lendo a and palavra doing the things we're about to talk about e with the word. fazendo as coisas que nós estamos falando aqui com a palavra. And you can be reading about how to raise a child. E você pode, por exemplo, estar lendo sobre criar os filhos. And the revelation in the word E a revelação da palavra will give you a new way to walk as an engineer. vai te trazer uma nova forma de como andar.
The Word of God is God's supernatural ability. A palavra de Deus é a habilidade sobrenatural de Deus. So the 5 elements we're going to talk about Então, os 5 elementos dos quais nós vamos falar are about the Word of God. se trata da palavra de Deus. Faith comes by hearing Fé repeatedly the Word of vem God. pelo ouvir repetidamente a palavra de Deus. But there are 4 ways in which you hear. Mas existem 4 formas de como você ouve. The first one, you're here tonight, which is good. A primeira coisa é que você está aqui nessa noite, isso é bom. When you hear the word preached, faith comes. Quando você ouve a palavra pregada, a fé vem. Hallelujah. Aleluia. That's why Hebrews 10:25 says, É por isso que Hebreus 10, 25 diz: don't forsake the assembling of yourselves together. não negligencie o congregar. Every time you come to church, Toda vez que você vem para a igreja, there is faith available. existe fé disponível. Every time you come to church, Toda vez que você vem para a igreja, something is happening in your spirit. algo está acontecendo no seu espírito. Every time you come to church, Toda vez que você vem para a igreja, there's a renewing of your mind that's taking existe uma place. renovação da sua mente que está acontecendo. So come to church as often as you Então can. venha para a igreja o mais frequente que você possa. The second way is found in Joshua 1:8, A segunda forma está em Josué 1:8, talking about hearing the word. falando sobre ouvir a palavra. God said something to Joshua, Deus disse algo para Josué, who was in a very difficult que situation. estava numa situação muito difícil. How would you like to follow Moses? Como é que você gostaria de seguir Moisés? You are Moses' assistant pastor. Você é o pastor assistente de Moisés. The people are used to Red Seas opening, As pessoas estão acostumadas com a abertura do Mar Vermelho, God following them around, Deus seguindo eles por todo lado, water supernaturally out of a rock, água sobrenaturalmente saindo da rocha, manna falls from heaven, o maná cai do céu, and then Moses dies. e aí Moisés morre. And now you're the leader. E agora você que é o líder. And all those 3 million people look at E you, todas aquelas 3 milhões de pessoas olhando para você. and they go, so now what are you going to E do? eles dizendo, e aí, vai fazer o que agora? And in Joshua chapter 1, E Josué capítulo 1 it tells us 3 times nos diz 3 vezes how Joshua felt about it. como é que Josué se sentiu. God had to say to Joshua, be Deus, strong Deus teve que dizer para José, seja forte and of good courage. e tem de bom ânimo. Be strong Seja forte, and of good courage. tenha bom ânimo. Be strong Seja forte and of good courage. e tenha bom ânimo. Why do you have to tell him that 3 times? Por que que ele teve que dizer isso para ele 3 vezes? Because the man was Porque scared o homem estava com medo. in such a leadership position. E de uma liderança, de uma posição de liderança tão grande. So how did God handle it with this man? Então, como é que Deus lidou com esse homem? He told him in Joshua 1:8, Ele disse para ele em Josué 1:8, this book of the law or the word of God esse livro da lei, ou a palavra de Deus, shall not depart out of your mouth day and night, não apartará da tua boca de dia e de noite, but thou shalt meditate therein day mas and night, meditarás no livro desta lei noite e dia, that you may observe to do all that's written in. para que você faça tudo que nele está escrito. Then you make your way prosperous. E então fará prosperar o teu Then you caminho. have good success. Então será bem sucedido. And what they had to E o do que eles tiveram que was fazer go to war. foi ir para a guerra. So meditating the word of Então, God meditar na palavra de Deus opened up the wisdom of God abria a sabedoria de Deus of what to do in battle, do que fazer na batalha. embedded in the word of God. Dentro da palavra de Deus Is wisdom encontra-se a sabedoria to operate in this earth para operar nesta terra, where you are now. onde você está agora. Well, so one of the ways Bem, of uma hearing das formas de ouvir is to hear it preached. é ouvir a palavra ser pregada. Another way is to meditate the word. Uma outra forma é meditar na palavra. The word meditate means to mutter. A palavra meditar significa mugir, Talk to yourself. falar consigo mesmo, Speak to yourself. falando consigo mesmo. The psalmist said in Psalm 19:14, Em Salmos 94:14, let the words of my mouth que as palavras da minha boca and the meditation of my e heart a meditação do meu coração be acceptable in thy sight. seja aceitável diante de ti. Lord, you are my strength and my Senhor, redeemer. o Senhor é a minha fortaleza, o meu redentor. And then the third way you hear E a terceira forma como você ouve the word of God a palavra de Deus is that you get what's called a rhema.
É o que você faz quando a gente ouve a palavra rema. A spoken word to you. A palavra falada para você. In fact, let's just read Acts chapter 10 for a Na moment. verdade, vamos ler Atos capítulo 10, um minutinho. Can I get three more? Praise the Lord. Eu posso receber 3, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado. Acts 10, 19. Atos 10, 19. Of course, Peter's up on the housetop. Claro, Pedro aqui está na casa. And in verse 19, while Peter's thought on a particular vision the Lord gave him, E aquilo que Pedro estava pensando, aquela visão que Deus havia dado a ele, the Spirit said unto him. o Espírito lhe disse. And so the Holy Ghost can speak to you. Então, o Espírito Santo, ele pode falar com você. And in this case, the Holy Ghost gave him specific instructions. E neste caso, o Espírito Santo deu a Pedro instruções específicas. And there's one other issue about this. E existe uma outra questão a respeito disso. Faith can only be exercised A fé só pode ser exercitada where the will of God is known. onde a vontade de Deus é conhecida. Everybody say that with me. Todos repitam isso comigo. Faith can only be exercised Fé só pode ser exercitada where the will of God is known. onde a vontade de Deus é conhecida. I'm going to say a lot more about all of these later. Eu vou falar muito mais sobre isso mais tarde. But the fourth way to hear, Mas a quarta forma de ouvir, since we're in Acts, let's read Acts 27:10. já que estamos em Atos, vamos abrir em Atos 27, 10. Oh, glory to God. Glória a Deus. Acts 27:10. Atos 27, 10. And he said unto them, Sirs, I perceive Dizendo-lhes, senhores, vejo that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. We like to call that the inward witness. Nós gostamos de chamar isso de testemunho interior. On the inside here. Por dentro aqui. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. Therefore, Portanto, amen. Following that inward witness is important. seguindo esse testemunho interior é importante. There's another way of hearing God. É uma outra forma de você ouvir Deus. Colossians 3:15 says, Colossenses 3,15 diz: allow the peace of God to rule in your heart, permita que a paz de Deus governe o seu coração, wherewith you are called. para a qual fostes chamados. So you are called Então você é chamado to hear the word. para ouvir a palavra. And it can come to you in 4 different E ways. pode vir para você de 4 formas. So of the 5 elements of faith, Então, dos 5 elementos da fé, first one is hearing. primeira é ouvir, The next one is receiving. a próxima é receber. James 1:21 says, Tiago 1:21 diz: receive with meekness receba com mansidão the engrafted word, a palavra enxertada, which is able to save your soul. que é capaz de salvar a vossa alma. The soul is where we have a whole lot of trouble. É na alma onde temos muitos problemas. That's your mind. Essa é a sua mente. That's your emotion. É a sua emoção. Anybody in here, your emotions got you in trouble? Alguém aqui, a sua emoção já te colocou em problemas? Well, receiving the engrafted word Bem- or implanted word. Recebendo a palavra enxertada. Amen. The word receive means to accept or take. A palavra receber significa aceitar ou pegar. Is able to deal with that part of you. É capaz de lidar com essa parte de você. Help your mind. Ajudar sua mente. Help your emotions. Ajudar suas emoções. Think about how you handle your wife with your emotions. Pense como é que você lida com a sua esposa nas suas emoções. How you handle your parents with your emotions. Como é que você lida com seus pais nas suas emoções? How you handle your children with your emotions. Como é que você lida com seus filhos nas suas emoções? How you deal with your employer with your emotions. Como é que você lida com seus empregados? The word of God A palavra de can help you Deus make the right decision pode ajudar você a tomar a decisão certa, where your emotions are concerned. onde com relação às suas emoções. Hallelujah. Aleluia.
Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4. Amen. Amém. I'm going to read verse 23. Eu vou ler versículo 23. Jesus is speaking. Jesus está falando. Amen. Amém. If any man have ears to hear, let him hear. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. And he said unto them, take heed what you hear, Então lhes disse, atentai no que ouvis. with what measure you meet, it shall be measured to you. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. And unto you that hear will more be given. E ainda se vos acrescentará. That word hear means in the Greek to give audience to. Essa palavra atentar, ouvir significa dar audiência. So the reason why it's receiving Então, a razão pela qual está recebendo is because you can reject it. é porque você pode rejeitar You também. can come here on a Sunday morning, Você pode vir aqui no domingo de hear your manhã, pastor preach a powerful word, o seu pastor aqui pregar uma palavra poderosa and you can go, I don't believe that. e você falar, eu não creio nisso não. You could choose not to receive it, Você pode escolher não receber, even though you've heard it. mesmo você ouvindo. And he said here, if you receive it, E ele diz aqui que se você receber, you get more. você recebe mais. More what? Mais o quê? Revelation, Revelação, understanding. entendimento. And the more revelation you get, E quanto mais revelação você recebe, the more understanding you get, mais entendimento você recebe, the harder it is for the devil to defeat you in any way. mais difícil será para o diabo te derrotar em qualquer área. Jesus said in Matthew 16, Jesus disse em Mateus 16, in verse 13, I believe it is, versículo 13, se não me engano. he asked Peter, Ele perguntou para who Pedro, do men say I am? quem é que os homens dizem que eu sou? Peter said, some said you are Elias, Pedro disse, olha, alguns dizem que tu és Elias, Jeremiah is one of the prophets. Jeremias, um dos profetas. He said, but who do you say I am? Ele disse, mas quem você diz que eu sou? He said, you are the Christ, the Son of the living Ele God. disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. And Jesus said here, E Jesus disse aqui, flesh and blood didn't tell you that. não foi nem carne e sangue que te revelou. My Father, which is in heaven, revealed that to Meu you. Pai que está no céu te revelou isso. And upon this rock, E sobre esta pedra, revelation from the Father, esta revelação do Pai, I will build my church, edificarei a minha igreja. and the gates of hell shall not prevail against it. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Revelation, Revelação, understanding, entendimento, can only come when you decide to receive it, pode só vir quando você decide receber. even when you don't like it. Mesmo quando você não gosta. There are verses in the Bible Existem versículos na Bíblia that I didn't like to hear when I que first heard them. eu não gostei de ouvir quando ouvi pela primeira vez. Like, love your enemies Tipo, ame os seus inimigos. and do good to them who despitefully E faça o bem para aqueles que te usam. Let me say that again. Deixa eu repetir de novo. Verses like, love your enemies Ame os seus inimigos and do good to those who despitefully use you. e faça o bem para aqueles que te usaram. I kind of wish that wasn't in the word. Eu queria que essa parte não estivesse na palavra. Because if somebody is despitefully using me, Porque se alguém está menosprezando e me usando, I don't want to love them. eu não quero amar essas pessoas. My flesh wants to punch them. Minha carne quer dar um soco nelas. Where is the mic? Pack. Tá aqui. All right. Somebody say, praise the Lord. Alguém Glory to diga God. louvado seja o Senhor. I'm glad that's a man. All right. Praise God. Amen. Ok, louvado seja o Senhor. Talvez se colocar atrás não mexe tanto. All right. Maybe if you No. put it in the back, it's not gonna move so much. All right. Tá tudo bem, ele disse. Ha, 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 devil. Ha, ha, ha pro diabo. Ha, 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 ha. 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 Oh, Melhor? oh, oh, oh. Do you want the Give me a hand hand mic then. Me deu. Ok.
Me dê um também. O meu Hey, testing, 1, 2, 3, 4. Testando, 1, 2, 3. All right. Hallelujah. Aleluia. All right, hey, Scott. Eu desligo o meu. Não, deixa? Ok. All right, praise Muito God. bem. All right, so hearing the word, Então, ouvindo a palavra, receiving the word. recebendo a The palavra, third element o is terceiro elemento making a decision É to believe the word. tomar uma decisão de crer na palavra. Believing is an act of your will. Crendo na palavra é um ato da sua vontade. How many of you are born again? Quantos aqui são nascidos de novo? That was an act of your will. Isso foi um ato da sua vontade. Romans 10:9. Romanos 10, 9. If you shall acknowledge with your mouth Se você reconhece-o com a tua boca, Jesus as the supreme authority Jesus como a autoridade suprema, and believe in your heart God has raised him from the e dead, crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, thou shalt be saved. ele será salvo. You heard the word, Você ouviu a palavra, you received the word, você recebeu a and palavra, then you made a decision to believe então what you você heard. tomou uma decisão de crer na palavra. And something wonderful happened. E algo maravilhoso acontece. You became a born again Christian. Você se tornou um crente nascido de novo. Mark 9:23 says, Marcos 11, 23 diz: all things are possible to him that believes. todas as coisas são possíveis para aquele que crê. And then the fourth element is E speaking the então, word. o quarto elemento é falar a palavra. The pastor mentioned some of that in his message. O pastor mencionou algo a respeito disso na sua mensagem aqui. Mark 11:22 and 23. Marcos 11, 22 e 23. Have faith in God. Tende fé em Deus, Whosoever shall believe in his heart aquele que crê no seu coração and say with his mouth e dizer com a sua boca, shall have whatsoever he saith. terá aquilo que ele disser. And then finally, E então, finalmente, faith is acting on the word. fé é agir sobre a palavra. Faith is acting on the word. Fé é agir sobre a palavra. James chapter 2 verse 17. Tiago 2, versículo 17. Faith without works is dead, being A alone. fé sem obras, ela é morta. So when you put these 5 things Então, together, quando você coloca essas 5 coisas juntas, all 5 elements, todos os 5 elementos, then you will have an operation of faith então você assim terá uma operação da fé, that will affect all the things that I was talking que about. vai afetar todas as coisas que eu estava falando. So let me give you some examples of that. Então, deixa eu te dar alguns exemplos sobre When isso. my wife, Pastor Deborah, and I, Quando minha esposa, pastora Débora, e eu, right after we got married, assim que nós nos casamos, and I've been called to the ministry since I was a child, e eu fui chamado para o ministério desde criança, but I wouldn't accept the call mas eu não aceitava o chamado, until I started going to college. até eu começar a ir para a faculdade. We got engaged at age 18. Nós ficamos noivos aos 18 anos. I married her at age 19. Eu me casei com ela quando eu tinha 19 anos. And then right after that, I began to seek the Lord. E logo depois disso eu comecei a buscar ao Senhor. I said, all right, Lord, Muito bem, Senhor. I've given my life to you. Eu te dei a minha vida. You called me to O ministry. Senhor me chamou para o I ministério. knew not to just go out and just start preaching. Eu sabia que eu não deveria só sair por aí pregando. I had enough sense to know Eu tinha juízo suficiente I para needed to saber know where he wanted me to go que eu precisava saber onde é que ele queria que eu fosse and what he wanted me to e o do que é que ele queria que eu fizesse. before I went out and did anything. Antes de eu sair e fazer qualquer coisa. Because when you stand behind this desk, Porque quando você fica aqui atrás desse púlpito, whether you are right or wrong, se você está certo ou errado, somebody's going to believe what you say. alguém vai acreditar no que você diz. Somebody's going to order their life by what you say. Alguém vai colocar a vida delas naquilo que você diz. Somebody may actually literally live or die by what you say. Alguém literalmente vai morrer ou viver baseado naquilo que você diz. So the first thing was I wanted to hear from God. Então, a primeira coisa que eu queria era ouvir de Deus. I wanted the word of God. Eu queria a palavra de Deus. And so our little apartment was so small Então, o nosso apartamento era tão pequenininho that I had to get under the dining room table. que eu tinha que ficar embaixo da mesa de jantar. And she would tell you I'd come home from work, E ela pode te dizer, eu chegava do trabalho, do whatever we were going to do, fazer tudo que a gente tinha que fazer. and then I'd crawl under the dining room E aí table eu agachava, ficava debaixo da mesinha. and pray in the Holy Ghost just for one thing. E orando no Espírito Santo só para uma coisa. Seeking the Lord for just one thing. Buscando ao Senhor apenas para uma coisa. I need you to tell me
What do you want me to Eu do? quero que o Senhor me diga o que o Senhor quer que eu faça. Where do you want me to go? Para onde quer que o Senhor quer que eu vá? Where do you want me to go to school? Aonde quer que o Senhor quer que eu estude? What is my ministry? Qual é o meu ministério? Because faith can only operate Porque a fé só pode operar where the will of God is known. onde a vontade de Deus é conhecida. You can't believe without doubt Você não pode crer mesmo sem dúvida, unless you know that you know that you a não know. ser que você saiba que sabe. You got what God wants you to do. Você tem que saber o que Deus quer que você I faça. sought God for days. Eu busquei a Deus por I dias. sought God for weeks. Eu busquei a Deus por semanas. Weeks and weeks. Semanas após semanas. Then the way I like to say it E a forma que eu gosto de dizer is that one day God got under the table é with que me. dia Deus agachou na mesa comigo. Where I came up, Como eu cresci, they used to tell us eles falavam com a gente that if you ever saw God, you would die instantly. que se você visse Deus, você morria instantaneamente. And it seemed to me, E parecia para mim, I don't know if it was true, eu não sei se era but it verdade, seemed to me mas parecia para mim Jesus was right in front que of my Jesus face. estava bem aqui no meu rosto. And I had my eyes closed. E eu fiquei com os meus olhos And I was fechados. too scared to open them E because I eu didn't want to tinha die. muito medo de abrir porque eu não queria morrer. but then he said to me, Mas então ele me disse: this is what your ministry is. é isso que o seu ministério é. This is where you go to school. É para lá que você vai. This is what I called you to do. É para isso e isso que eu te And chamei. this is where I want you to E é go. para isso e isso que eu quero que você vá. That's where faith starts. Foi aí que a fé começa. Until you get that hearing, Até você pegar esse ouvir, then you can't operate in faith yet. então você não pode operar em fé ainda. And I don't care if you're talking about something small Agora, não me importa se você está falando de algo pequeno or whether you're talking about huge buildings. ou você está falando de prédios gigantescos. Everything starts first Tudo começa primeiro with seek the kingdom of God. buscando o reino de Deus. Seek ye first God. Buscai primeiro o reino Why de do you Deus. want to seek God first? Por que você quer buscar Deus primeiro? So that through one of those four ways, Para que uma dessas 4 formas, he can give you his instruction. ele pode dar a você a instrução dele. That instruction sometimes takes time to get. E essa instrução, às vezes, leva tempo para você pegar. God is not in a hurry. Deus, ele não está com Do I have pressa. any married men in here? Eu tenho maridos aqui, homens casados. The married men have found out. Os homens casados já descobriram. If you want to spend some quality time with your Se wife, você quer gastar tempo de qualidade com a sua esposa, hallelujah, aleluia, that you have to spend some time with her. você tem que gastar tempo com ela. You can't just show up Você não pode só aparecer and say, hey, baby, go get in the bed. e dizer: ei, querida, vamos para a cama. No, you better talk with Não, her. é melhor você conversar com ela. Better spend some time with her. Gastar tempo com ela. You better love on her. Amá-la. Hallelujah. Aleluia. Till she's smiling at you. Ela tá rindo para você. Am I telling the truth, ladies? Eu não tô falando a verdade, mulheres? It takes a little time. Leva tempo. But if you take the time, Mas se você levar o tempo, you can get blessed, blessed, você vai ficar blessed. abençoado, abençoado, abençoado. Hallelujah. Aleluia. God's not hiding anything from you. Deus não está escondendo nada de você. But sometimes it takes time. Mas às vezes é necessário levar tempo. And it's not because God is making you, E não é porque Deus está fazendo saying after you paid this price, você pagar esse preço. then maybe I'll talk to E you. talvez se você pagar esse preço eu falo contigo. The real problem O problema real is that we're not on the spiritual wavelength. é que a gente não está no nível espiritual. It takes time for our minds to get quiet. Leva tempo para nossa mente se aquietar. Time for our bodies to get quiet. Tempo para o nosso corpo se aquietar. Time when we can really hear the Holy Ghost. Leva tempo para a gente ouvir verdadeiramente o Espírito Santo. Because sometimes he speaks with a very still, small Porque voice. às vezes ele fala com uma voz bem calminha lá dentro. I've had a few times in my life Eu já tive alguns momentos na minha where it seemed vida like the Lord spoke to me audibly.
Quando parecia que Deus estava falando comigo numa voz audível. Well, I turned around and said, "Who said E that?" eu virei e disse, quem é que disse And I isso? looked to see who said E that. olhei procurando quem estava ali falando But that's aquilo. not the primary way he's spoken to me. Mas essa não é a forma primordial que ele fala comigo. Most times it's been the other ways. Na maioria das vezes tem sido de outras formas. And it takes time to get quiet to E hear it. isso leva tempo para você se aquietar e poder ouvi-lo. So then after I got that word from God, Então, depois que eu recebi aquela palavra de Deus, this is where faith begins. é aí que a fé começa. Because the Lord told me to leave my job. Porque o Senhor me disse para eu largar o meu emprego. I had a wonderful job. Eu tinha um emprego I was maravilhoso. working for IBM. Eu estava trabalhando para a empresa IBM. I was in a great position Eu estava numa grande for posição lá, advancement. com grande carreira adiante. And we needed my advancement E eles precisavam da minha carreira lá. because before I got that job, Porque antes de eu receber esse emprego, I was out of work only for 6 days. eu trabalhava apenas por 6 dias. And at that time, my wife wound up in the hospital. E naquela época, minha esposa acabou ficando no hospital. And we had no medical insurance. E a gente não tinha nenhum plano de saúde. And in that 6-day window, E naquele período de 6 dias que eu fiquei sem trabalho, we racked up thousands of dollars of a bills. gente teve que gastar milhares de dólares. So the Lord says, Então o Senhor diz, quit this nice job, deixe esse emprego maravilhoso seu. and I want you to go to Bible school, E eu quero que você vá para a escola bíblica. to a place I had never heard of before, Para um lugar que eu nunca tinha ouvido até então. to the part of the country I'd never been to Para uma before, parte do país que eu nunca tinha estado antes. to a school that had no accreditation. Para uma escola que não tinha nenhum credenciamento. And God says, I want you to quit and go there. E Deus disse, eu quero que você largue o seu emprego e vá para lá. Now that's where some of the other things come in. E aí agora são as outras coisas que começam a entrar. So I heard the word. Então eu ouvi a palavra. Now I had to make a decision to receive it. Agora eu tinha que tomar uma decisão de receber a palavra. Then I had to make a decision to believe that God would take care of us Então eu tive que tomar a decisão de crer que Deus iria cuidar de nós. when we lost that job. Quando nós perdemos aquele emprego. And then I began to say, Então eu comecei a dizer, the Lord makes a way for us all o the time. Senhor abre caminho para nós o tempo todo. Finally, I had to act on it. Finalmente eu tive que agir sobre aquilo. I had to quit the job, Eu tive que largar o emprego, pack up the home, arrumar a casa, a mudança, move 1,000 miles away, mudar 1000 milhas de distância and go to this place. e ir para esse lugar. Hallelujah. Aleluia. I've been in the ministry 45 Eu years. estou no ministério há 45 anos. I'm telling you about what happened about 40 years ago. Eu estou te dizendo o que aconteceu cerca de 40 anos atrás. Now, everyone told me, Agora todo mundo me diz, you are a fool. você é tolo, You are out of your mind. você está doido, You are stupid. você é estúpido. You are going to do what? Você vai fazer o quê? Not only that, Não só isso, we now have a little child, agora a gente tinha um bebê, a little boy. um garotinho, We also got to take care of now. que agora a gente tinha que cuidar dele. And they said, you are out of your mind. E todos diziam, rapaz, você está doido. And I was out of my mind. E eu estava fora mesmo da minha mente. I had God's mind. Eu tinha a mente de Deus no assunto. Oh, my family didn't like it. Ah, minha família não gostou, não. And I understand E eu entendo, because in my family, porque na minha família, my son was the first grandchild. meu filho era o primeiro neto da família. Her and I today have 6 grandchildren. Ela e eu, nós temos 6 netos. 3 boys, 3 girls. 3 garotos e 3 meninas. And since I became a E grandparent, já que eu me tornei avô I agora, really understand it. eu realmente entendo agora. Because grandchildren are super special to you. Porque netos são super especiais para você. So when I told my family, Então, quando eu disse para minha família I'm quitting IBM. que eu vou largar o emprego da IBM, I'm going down to Oklahoma. eu vou para Oklahoma, I'm going to Bible school. eu vou para a escola bíblica And lá, they asked me all the questions. e eles me fizeram todas as And I really perguntas, couldn't answer them. e eu não podia responder Well, muitas where you gonna delas. work? Onde é que você vai trabalhar? No. Eu não sei. How you going to support the family? Como é que você vai prover para a sua família? Não sei. Tell me about the Bible school. Me diga sobre essa escola bíblica. How long has it been around? Essa escola bíblica existe há quanto tempo? Is it accredited? Ela é credenciada? Tem certificado? No. Não. Boy, are you stupid? Você é estúpido, rapaz. Amen. Amém. There was only one person, Só tinha uma pessoa. my mother, who said to me, Minha mãe me dizia. talking about mamas.
Falando sobre mamães aqui, My mother said to me, minha mãe me disse: son, I do not understand what you were doing. filho, eu não estou entendendo o que você está fazendo. But in here, Mas aqui dentro, something tells me everything's going to be algo okay. me diz que vai ficar tudo bem. That was all I needed. Era tudo que eu precisava. So we went down the door with massive debt. Então, a gente se mudou para lá com dívidas altíssimas. Soon as we got there, Assim que chegamos lá, only there a couple of days, estando lá só alguns dias, a racial event happens to us. um problema racial aconteceu conosco. Not only that, Não só isso, I get a little job before school starts eu comecei um empreguinho antes da escola começar. at an automobile plant Eu tinha um automóvel to fix vending machines. numa mecânica de automóveis para consertar algumas coisas. Now, back in those days, I wasn't very mechanical. Naquela época, eu não era uma pessoa mecânica. Back in those days, I'd call somebody to fix something. Naquela época, eu ligaria para um mecânico consertar o carro. Today, I can fix things myself, a lot of it. Hoje eu posso consertar muita coisa, eu mesmo. But it was the only job I could find. Mas era o único emprego que eu conseguia achar. So I got this job. Então, eu peguei o emprego. Big old automobile plant. Eles tinham automóveis. Huge plant. Automóveis enormes. And in this plant, there were, I believe it was 6 eating areas. Sexual? Eating areas. Tinha, Cafeterias. nessa empresa de automóveis tinha 6 lanchonetes grandes. With all the vending machines lined up against the wall. Todas as máquinas, né, de pegar alguma coisa para comer contra a parede. So I thought, sure, they were going to give me a big training program. Eu falei, com certeza eles vão me dar assim um treinamento, You know, programa de this kind of treinamento machine, para saber como é que é esse tipo this de kind of máquina, problems, para saber esse tipo de is problema. how you fix É assim it. que você conserta. No. Não, não. They hired me that day. Eles me contrataram naquele dia. The man opened 5 or 6 different machines. O homem abriu as máquinas, 5 máquinas diferentes. Said, this can happen, do this. E se isso acontece, That faça can happen, do isso. that. Isso acontece, faz This isso. can happen, do that. Isso aqui pode acontecer, faça isso. Tossed me the keys, Me deu as chaves left, and I had the whole plant. e saiu e eu fiquei com o local sozinho. He wasn't gone 5 minutes. Ele não saiu, não tinha nem 5 minutos. The buzzer rang. Aí a campainha toca. The main cafeteria. A lanchonete principal toca. All the machines are down. Todas as máquinas não estão funcionando. So I get in my little cart, Então eu pego o meu carrinho and I drive down e there, eu vou até lá com o carrinho. and you could hardly even see the area E você mal podia ver a área, because there were men everywhere, porque tinha homens por todo lugar. and they were angry, E eles estavam com muita raiva. very upset, Muito very chateados. upset. Muito chateados. It was very hot in this plant. Tava muito quente ali. They only have so much time off, Eles só tinham aquele tempo de intervalo. and when I showed up, E quando eu apareci lá, they jumped in my face, eles chegaram até a minha face and they called me every name you could ever e eles dream me of. chamaram de todo quanto é nome que você possa imaginar. Now, I'm just a skinny kid. Agora eu era um garotinho bem raquítico. First time in this place. Primeira vez naquele lugar. Don't know what's going on. Não sei do que está acontecendo. And I try and, okay, get to the machine. E eu tento, então, chegar até as máquinas. Nobody wanted to move. Ninguém queria se mover da minha frente. So I'm trying to, Então, excuse me. eu estou tentando, com licença, Excuse me. com licença. And when I was heading that E way, quando eu estava a caminho de somebody lá, came up behind das me máquinas, alguém por trás de mim and kicked me right, me deu um chute. you know where. Você sabe aonde? Of course, I'm on the ground. Claro, eu já estava no chão a esse ponto. Now, I'm from Detroit. Agora eu sou de Detroit. I don't know if you know about Detroit. Eu não sei se vocês aqui conhecem ou sabem de Detroit. But where I come from, Mas de onde eu venho, we're going to fight now. a gente vai lutar. We're going to fight. A gente vai brigar. So I jumped up, forgot about being saved, Então eu me esqueci que era salvo. forget about the Holy Ghost, Esqueci do Espírito Santo. forget about God. Esqueci Deus. I said, who kicked me? Eu falei, quem é que me deu um chute? Because whoever said it, Porque quem foi, right? não é? 6 good old cowboys jumped up. 6 homens se levantaram. I did it. I did it. Eu I did fiz, it. I did it. eu fiz, fui eu. They all wanted to fight. Todos eles queriam brigar. I realized then I was headed to the hospital. Eu reconheci que eu estava a caminho do hospital.
I said, no. Eu disse, não. So I started heading to the machines. Então, continuei indo a caminho das máquinas. Now, back in those days, they used to have napkin holders, Agora, naquela época, eles tinham lenços que and they seguravam were steel. e eram de metal. Now they're made of plastic. Agora, eles fazem de plástico. They're throwing these at me. Eles estão jogando essas coisas de metal em mim. Just missing my head. Bam! E na minha cabeça, bam, bam, Bam! bam, Bam! bam. I get into the eating area. Eu chego até o local da lanchonete. It's a riot going on. Tá já uma greve, uma revolta. I kneeled down Eu me ajoelho. and I said, Lord, Eu disse, Senhor, if you don't teach me to fix these machines, se o Senhor não me ensinar a consertar essas máquinas, because I forgot everything the man had said. porque eu esqueci tudo que o homem tinha me dito. If you don't teach me how to fix these machines, Você não me ensina como consertar essas máquinas. they're going to beat me to death. Eles vão me matar I mean, aqui they até a were morte. That angry. Vão me bater até a morte. Eles estavam com essa raiva. So I knelt down, Então eu me ajoelhei, prayed, orei, fixed the first machine, consertei second a primeira machine, máquina, a segunda third máquina, machine, a terceira fourth máquina, machine, a quarta máquina. fixed them all. Consertei as máquinas todas. Everybody calmed down. Todo mundo ficou calmo. And as long as I worked at that place, E o tempo todo que eu trabalhei ali, I could fix anything. eu podia consertar qualquer coisa. The day I quit, No dia que eu me I demiti, could hardly remember how even to open the door. eu nem sabia nem abrir a porta das máquinas. Satan immediately attacked me when I tried to obey God. Satanás imediatamente me atacou quando eu tentei obedecer a Deus. You should not be surprised Você não deveria ficar surpreso when you hear the word, quando você ouve a palavra, receive the word, recebe a palavra, believe the word, crê na palavra, speak the word, fala a palavra and then act on the word, e age na palavra, that trouble doesn't come your que way. o problema venha na sua direção. Hallelujah. Aleluia. All this happened before school started. Tudo isso aconteceu antes da escola bíblica começar. Then my wife and I, E então minha esposa e eu, we wound up in a mobile trailer. nós acabamos morando dentro de um trailer móvel. It flooded. E esse trailer inundou. Everything we had washed away. Tudo que a gente tinha ficou inundado de água. Lord, Senhor, did you send me down here? foi o Senhor mesmo que me enviou para cá. Really? É isso mesmo. There was also something else we didn't know before we left E Detroit. tinha outra coisa também que a gente não sabia quando a gente saiu de Detroit. She was pregnant with our second Ela child. estava grávida do nosso segundo filho. So I got the little boy. Então eu tinha um garotinho I got one coming. e eu tinha uma chegando I'm head over heels in debt. e eu tô com pilhas de dívidas. I left my wonderful job. Eu deixei o meu emprego maravilhoso And the only thing I had was e a única coisa que eu tinha a word from God. era uma palavra de Deus. But how many of you know Mas quantos de vocês sabem that one word from God que uma palavra só de is Deus enough to bring you through anything? é suficiente para fazer você passar por qualquer coisa? Hallelujah. Aleluia! Praise God. Louvado seja Deus. All kind of things happened to us while we were there. Todo tipo de coisa aconteceu conosco enquanto estávamos We lá. came down there with much debt. Nós chegamos lá com muitas dívidas. But when we graduated, Mas quando nós nos formamos, every debt we had was paid off supernaturally. toda dívida que nós tínhamos foi paga sobrenaturalmente. We don't even know how they all got paid A off. gente nem sabe como é que essas contas foram But we left pagas. Bible school debt free. Mas nós saímos da escola bíblica Rema livres de dívida. And we're debt free E today. nós somos livres de dívidas até Aleluia! hoje. Aleluia! Praise God. Louvado seja Deus. But it took all of that. Mas foi necessário tudo isso. Indeed. E com certeza, When I got in the Bible school, quando eu cheguei na escola bíblica, sitting in class, sentado na sala de aula, and the Lord told o me, Senhor me disse, in fact, let me back up a little bit. na verdade, deixa eu só retroceder um pouquinho. Before all those bills were paid, Antes dessas contas todas serem pagas, I'm in our little apartment, eu estou no meu apartamentozinho and we have all our bills on the table. e a gente tinha todas as nossas contas em cima da mesa. And they're threatening to take what little bit I do have left. E eles estão ameaçando levar o pouquinho que eu tenho.
And I'm standing there, E eu estou lá parado. and I'm thinking, Lord, E eu estou pensando, what we gonna do? Senhor, o que que nós vamos fazer? I came down here because you told me to Eu come down vim here. para cá porque o Senhor me disse para vir. And my wife was standing there looking at E me. minha esposa estava em pé olhando para mim. Now, she didn't say anything. Agora, ela não disse nada. But husbands know when your wife's Mas kind of looking at you, maridos, vocês sabem quando a mulher olha para você? like, I thought I had a man Tipo, here. eu pensava que tinha um homem de verdade aqui nessa casa. Right? Não é? I'm feeling the pressure a Eu little bit. estava sentindo a pressão um pouquinho. And then the Lord said to me, E então o Senhor me disse: take what you have and give it away. pegue o que você tem e dê, oferte. Now listen to me. Agora me ouça. I am not telling you to do what I did. Eu não estou te falando para fazer o que eu fiz. I'm just telling you what the Lord told me to do. Eu só estou te dizendo o que o Senhor me falou para fazer. I had all the money we had in the world Eu tinha todo o dinheiro que a gente tinha no mundo inteiro. right there in my right front pocket. Estava aqui no meu bolso direito. $30. $30. So I went to school the next day E eu fui para a escola no dia seguinte and gave it into school. e ofertei aquele dinheiro na escola. But while we're standing there E enquanto eu estava lá parado, in front of the bills, na frente das contas, amen, I said, Deborah, eu disse: Débora, we need to laugh at the devil. a gente tem que rir do diabo. Now, I didn't feel like laughing. Agora eu não estava nem afim de rir nem um I pouquinho. felt more like crying. Eu estava mais para chorar. Amen. Amém? And I just went, E eu, oh, ha, 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 e ha. eu comecei, ha, 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 ha. Kind of sounded just like that. E foi bem parecido assim mesmo. Fake. Falso. Didn't feel nothing. Não senti nada. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ha. And then she came, started doing it with E me. depois ela tipo que começou fazendo comigo. But did you know what happened? E sabe o que aconteceu? The anointing fell on both of A us. unção caiu sobre nós dois. And the anointing, the laughter started E to roll o out of riso us. começou a pular de We dentro de fell on the nós. floor. A gente The caiu laughter rolled out no of chão, us. rindo tanto. Well, you know, you've heard these testimonies. Sabe, vocês ouviram esse testemunho? So when I gave that money away the next day, Então, quando eu ofertei aquele dinheiro no dia seguinte, I expected a miracle to happen. eu tinha a expectativa do milagre acontecer. So we went to Bible school, A gente foi para a escola bíblica, came home, voltou para casa, nothing happened. nada aconteceu. Next day, No dia seguinte, went to Bible school, fomos para a escola bíblica, Came home. voltamos para casa, nothing happened. nada The aconteceu. next day, No dia seguinte, went to Bible school, fomos para a escola bíblica, Came home. voltamos para casa, nothing happened. nada aconteceu. The next day, No dia seguinte, We went to Bible fomos school, para a escola bíblica, Came home. voltamos para casa, nothing happened. nada aconteceu. The food we have in the cupboard is getting real low. Agora, aquilo que a gente tinha lá no armário estava baixando. The gas in my car went from full almost to empty. A gasolina do tanque que estava no cheio agora estava quase vazio. I'm not feeling any anointing. Eu não estou sentindo unção nenhuma. I go to Bible school, Eu vou para a escola bíblica, Come home. volto para casa and there's a check in the mailbox. It wasn't a check, it was a letter in the e mailbox. tinha uma carta na correspondência. And I looked at who it was from, E eu olhei de quem era a carta. and I knew they wasn't sending me no money. Eu sabia que ninguém ali estava me mandando dinheiro. This person wasn't sending me no money. Essa pessoa não iria me enviar dinheiro. So I tossed it, you know, I'm thinking, Então eu joguei o envelope para lá. ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Finally, I went to the restroom, Finalmente eu fui pro banheiro, picked it up, opened it, peguei, abri lá and a check fell out. e um cheque caiu de dentro do That check envelope. didn't make it all the way. Aquele cheque nem caiu no chão, peguei ele no ar. That check Aquele cheque was enough to cover foi suficiente para what we cobrir needed o que a gente precisava at that time. naquela época. Now, we had that happen to us. Agora, a gente já teve isso acontecendo conosco. Something like that happened Algo assim, parecido assim aconteceu in many different ways de muitas outras formas. every 30 to 45 days while we were there. A cada 30 a 40 dias que estávamos lá. Until at the end, Até no final, when we graduated, quando nós nos formamos, they were all paid estava tudo pago. supernaturally. Sobrenaturalmente.
It all started with Romans 1:16. Tudo começou com Romanos 1,16. What I'm telling you is simple O que eu but estou te profound. dizendo é simples, mas é profundo. The Word of God A palavra de Deus is the power of God é o poder de to Deus all deliverance. para todo livramento. So I heard that word. Então eu ouvi aquela received that palavra, word. eu recebi aquela I made a palavra, decision to believe that eu word, tomei uma decisão de crer naquela I spoke palavra, that word, eu falei aquela and I palavra acted on that e eu word. agi sobre aquela palavra. And the end result E o was resultado final foi: God provided supernaturally. Deus proveu sobrenaturalmente. Now that same lesson Agora, essa mesma lição that I learned as a Bible que student eu aprendi ainda estudante, when I graduated, aluno, quando eu me formei, I became a pastor. eu me tornei pastor. The Lord told me to open the church. O Senhor me disse para abrir uma igreja, Call it Word of Faith. chamar de Word of Faith, palavra da fé. I didn't choose the name. Eu não escolhi o nome. He told me. Ele me disse, Turn to Romans chapter 10. vá para Romanos capítulo 10. He said, read verse 8. Ele disse, leia o versículo 8. Read it out loud. Leia em voz alta. The word of faith which we A preach. palavra da fé que pregamos. He said, open the church, call it Word of Ele Faith. disse, abra a igreja e chame palavra da fé. A word from God. Uma palavra de Deus. That happened when I was in prayer. Isso aconteceu quando eu estava em oração. I was 22 years old. Eu tinha 22 anos de idade. And so right after my 23rd birthday, Então, depois do meu aniversário de 23 anos, we opened the church. nós abrimos a igreja. Little storefront. Um lugarzinho bem pequeno. We started with 10 people. Começamos com 10 pessoas. Half of that was relatives. Metade das 10 era parente. Hallelujah. Aleluia. And we came to our first building. E a gente então foi para o nosso primeiro prédio. Because the little storefront filled up. Porque aquele lugarzinho pequeno encheu. And then we had multiple services in the little E aí a storefront. gente teve que servir cultos, vários cultos naquele lugarzinho. So, pastor, we needed a church. Então, pastor, a gente precisava de uma igreja. So I hired a realtor. Então, a Wilda? A realtor. Aham. To find, all the different candidates for buildings. Eu contratei alguém para ir procurar prédios, lugares diferentes. And at that time, my E congregation naquela época, na minha congregação, was made up of a lot of people who were on various forms of government assistance. tinha muitas pessoas na congregação que trabalhavam em muitos lugares diferentes do governo. Very few people that had any money. Tinha pouca gente que tinha dinheiro. And this realtor said to me, E essa pessoa me disse, he said, there's a building on the other side of town ele disse, tem um prédio do outro lado da cidade that would be perfect for you. que vai ser perfeito para você. A church building over there. Um prédio que é para uma igreja lá. And I said, no, Eu disse, não, I'm not going over eu there não vou para lá não. for a number of reasons. Por vários motivos. First of all, Primeiro, there was no transportation to get there. não tinha transporte público para o povo chegar lá. Secondly, Segundo, it was an area era numa área around Detroit ao redor de Detroit that back in those days, que naquela época someone with my skin tone was not very welcome. alguém com a cor da minha pele não era bem-vindo no bairro. That was a problem back in those days. E naquela época isso era um problema. Thirdly, Terceiro, we didn't have the money a gente não tinha o for dinheiro that kind of facility. para aquele tipo de prédio. It was really nice. Era muito legal o Beautiful church prédio. building. Um prédio de igreja Stained glass lindo. windows. Tinha janelas de vidro. And so I wouldn't even go. E eu nem queria ir. He kept trying to get me Ele to come see it. insistiu comigo falando que eu tinha que ver. And it made no sense for me to even go see this E place. não tinha nem fazia sentido para mim ir lá e ver o prédio. Finally, to shut him up, Finalmente, só para calar ele, I said, I'll eu come. It would just shut you up. disse, eu vou só para você se acalmar. I pulled up in the parking lot. Eu estacionei And no as soon as I lugar, pulled up in the parking e lot, assim que eu estacionei lá, the Lord said, that's the building. o Senhor disse, é esse o prédio. I wouldn't have went there under any circumstance. Eu não teria ido lá sob nenhuma outra I would not have circunstância. even considered that. Eu nem iria considerar And the Lord aquilo. said, that's the building. E o Senhor disse, é esse o prédio. So I have a word from God. Então eu tive uma palavra de Deus. Everybody say word from God Diga, first. palavra de Deus primeiro. Say it again, word from God first. Diga, uma palavra de Deus primeiro. Not what you think about it.
Agora, quando você pensa sobre not what you isso, feel about it, agora o que você sente not sobre what you've isso, calculated, não o que você calcula sobre or isso, even what you know. ou até mesmo aquilo que você sabe. You need a word from Você God. precisa de uma palavra de Deus. And you get that E word você pega aquela palavra through seeking the face of God. para buscar a face de Deus. So he said, Então, this is it. ele disse, é aqui. Well, my little congregation Com a minha congregação pequena, didn't have the money for this a kind of gente facility. não tinha dinheiro para aquele tipo de prédio. But the Lord said, Mas o Senhor this was disse it. que era aquele So I signed the prédio. contract. Então eu assinei o contrato. So they gave us 6 months Então eles nos deram 6 meses to raise the money for it. para levantar o dinheiro do prédio. We had to put a $25,000 down payment A on gente it. teve que fazer um depósito de $25 mil We're inicial. talking almost 40 years ago. A gente está falando de quase 40 anos atrás. Back then, $25,000 was a whole lot of money. Naquela época, $25 mil era muito dinheiro. We took that. A gente pegou aquilo, That's all we got. tudo que a gente tinha, Put it down on the building. colocamos como depósito para o prédio. Amen. Amen. And then we, as a congregation, began to praise God. E com a congregação a gente louvou a Deus. People began to give. Pessoas começaram a dar. But in the middle of the drive, Mas no meio do caminho, my assistant pastor came to me. meu pastor assistente chegou para mim. And he said, E ele disse, I'm going to start a church. eu vou sair e começar uma igreja. I said, okay. Eu disse, ok, All right. Let us finish what we're doing. ok, muito bem. Vamos terminar o que estamos And fazendo. I'll support it. E eu vou apoiar o seu I said, ministério. he said, no, I'm going to Ele start it disse, right não, now. eu vou começar a igreja agora. So he did. Então, e ele saiu e começou. Most of the church went with him. A maioria da igreja foi com ele. Almost anyone that had any money went with him. Quase todo mundo que tinha, que não era muita gente, que tinha dinheiro, foi com ele. So I got this big amount of money I got to raise. Então eu tinha esse valor alto de dinheiro que eu tinha que levantar. And to make matters worse, E para piorar a the situação, little storefront, aquele lugarzinho pequeno da the igreja, lease was out on that o contrato estava já acabando. the day we're supposed to close on that other building. O dia que a gente tinha que fechar com outro prédio. So if we don't close on that building, Então, se a gente não completar, fechar o contrato com o prédio, the church has nowhere to go. a igreja não tem lugar para se reunir. So I'm really angry now. Então, eu estava com muita raiva agora. And you know, assistant pastors are not supposed to do what happened. Sabe, pastores, auxiliares não devem fazer o que esse cabra fez. We get to the day of close. A gente chegou no dia de terminar, I'm in the little completar. storefront. Eu estou lá na igreja And pequena I'm doing ainda. everything I heard Kenneth Hagin ever say. E eu estou fazendo tudo que eu ouvi Kenneth Hagin dizer um dia. Because we are $30,000 short on the day of close. Porque a gente está $30 mil a menos para encerrar o contrato, fechar So I'm tudo. shouting and dancing. Então eu estou dançando, I'm praising gritando, God. louvando a Deus. I'm saying glory to Eu God. dizendo glória a Deus. But guess what happened before that day? Mas sabe o que aconteceu no dia antes? The word of the Lord came unto A me. palavra do Senhor veio até mim. He said, I want you to raise an offering for your former assistant pastor and his church. Ele disse, eu quero que você levante uma oferta para esse seu ex-pastor auxiliar e para a nova obra dele. And I want you to take it over to him, E ele disse, eu quero que você mesmo leve o dinheiro até ele, hug his neck, aperte, dê um abraço and apertado tell him you love e him. diga para ele que você ama ele. And before I thought about it, E antes de eu pensar it nisso, came out my mouth. saiu da minha boca. Lord, you've gone too far. Senhor, o senhor está indo longe demais agora. Sometimes we don't always immediately act on what the Lord tells Às us. vezes a gente não age imediatamente sobre aquilo que o Senhor diz, não é? But I received the offering, Mas eu recebi, levantei a oferta. and wouldn't you know it would be a big offering for that little E church? você sabe de uma coisa, foi uma oferta grande para o tamanho daquela igreja. I take it over to him. Eu levo a oferta até ele. I walk in the door. Eu entro pela porta. I see him on the other side of the Eu room. vejo ele do outro lado da sala. And when I saw him on the other side E of the quando room, eu vi ele do outro lado da sala, my fist balled up meu involuntarily. pulso apertou assim involuntariamente. And I heard the Holy Ghost say, Eu ouvi o Espírito Santo dizer, go on, vá lá, do what I told you. faça o que eu te mandei.
So I walk on over to Então, him. estou andando até ele, I reach in my pocket. peguei no meu bolso, I pull out the envelope with a check. peguei o envelope com um cheque. He knows me. Ele me conhece. I mean, he used to be a really good friend of me and the wife. Ele era um amigo íntimo meu e da minha esposa. We used to do things with them. A gente fazia coisas com eles. He knows I'm a giver. Ele sabe que eu sou um bom doador, So I take out the check. ofertante. Então eu pego o I cheque. know he knows what that is. Eu sei que ele sabe o que aquilo é. And I just knew Eu sabia he was going to take that que ele check ia pegar aquele cheque and go, e fazer. oh, brother, Oh, irmão, it was wrong what I foi, did. foi errado o que eu fiz. Or something, Ou right? algo assim, certo? He takes the check, Ele pega o cheque, sticks it in his pocket, coloca no bolso dele, stand there and looked at me. fica olhando para mim. And my head went, E na minha cabeça... no, he didn't. Não, ele não fez isso não. No, he didn't. Não, ele não fez isso não. He didn't just take that Ele money. ele não pegou esse cheque não. And the Holy Ghost said, E o Espírito Santo disse: go ahead, vai em frente, do what I told you to do. faça o que eu te falei para fazer. Now the Lord told me, Agora o Senhor me disse: hug his neck, dê um abraço Tell apertado him I love nele. him. Diga a ele que você ama. and I resisted the E urge eu resisti because it aqui, was real strong porque era muito to forte hug his neck para apertar, and let him know how much I love him. apertar ele e dar uma sacada por baixo. I didn't feel no anointing. Eu não senti unção nenhuma. I didn't feel spiritual. Não me senti espiritual. But doesn't the Bible say, Mas a Bíblia não diz: do good fazei o bem to them who use you àqueles despitefully? que te menosprezaram e te usaram? It didn't say pray, just pray for them. Não diz que só ore por It eles. said do good. Diga, faça o bem. So I did. Então eu fiz. I walked out the building. Saí do prédio. Like I said, I didn't feel anything. Como eu te disse, não senti nada. And then on that last day, E aí, naquele último dia, $30,000 short. eu estava 30 mil shouting and dólares dancing and a menos para rolling comprar in o the prédio. floor. Estava lá dançando. You would have thought I was a wild man. Você ia pensar que eu era um selvagem. Then the phone rang. E então o telefone tocou. For you young people, Para vocês, once upon a time, jovens, uma they vez, used to have something called a rotary era phone. uma vez, tinha um telefone que tinha uma rodinha que você Sat on the colocava desk. o número, ficava em cima de uma mesa, With a cord com uma corda, attached to the um wall. cabo que ficava ligado na parede. The phone rings. O telefone toca, Pick it up. eu atendi, And here's this guy on the phone. e tinha esse cara no He's telefone. visited the church twice. Ele tinha visitado a igreja por 2 vezes. And when you have a little church, you know everybody. E quando você tem uma igreja pequena, você conhece todo mundo. And he says, E ele diz: I have to come see you. eu preciso ir até The Lord você. told me come see you. O Senhor me disse para ir até você. And I'm thinking, E eu estou pensando, I don't have time for a counseling session eu right não now. tenho tempo para aconselhamento agora. In a few hours, Em algumas horas, if something doesn't happen, se algo não we lose acontecer, a gente $25,000. vai perder o depósito de 25 There's no mil place for the dólares. church to go. Não tem lugar para a igreja It's my se first reunir. assignment in ministry. Minha primeira missão no It'll all be ministério destroyed. vai ser tudo destruído. But I said, Mas eu disse, come on anyway. venha de qualquer forma. He shows up. Ele aparece lá, He comes in. ele entra, And he puts on my little desk, which was a card table, ele pega a minha mesa pequena, que era uma mesa de a big black book. uma mesa de madeira bem simples. Ele pega um livro preto e abre. And he says, E ele diz: I'm the senior partner eu sou o sócio majoritário of a downtown Detroit law firm de uma firma de advocacia em Detroit, of Christian lawyers. de crentes, And- advogados cristãos. And the Lord told us, E o Senhor nos disse: come down here, venha até aqui, write him a check escreva, for assine um cheque, whatever amount he says. qualquer valor que ele te disser. Now, I thought, Agora, eu pensei, now remember, this is almost 40 years ago. lembra, isso é quase 40 anos atrás. $30,000 almost 40 years ago. 30 mil dólares, quase 40 Do anos you know how atrás. much that would be today? Você sabe quanto é que isso seria hoje? And I'm thinking, E eu tô pensando, yeah, but when I tell you it's 30,000, sim, mas quando eu te disser que é 30 mil, you're going to say the Lord didn't tell you você vai that. dizer, o Senhor não disse isso não. I told him, I need Eu $30,000. disse para ele, eu preciso de 30 mil dólares.
I take the check, Eu pego o cheque, go down to the bank, vou pro banco, do all the stuff you got to do. faço tudo que precisa fazer, as coisas Got there legais. just in time for the closing. Cheguei lá a tempo na empresa para fechar o negócio. Me and the church treasurer. Eu e o tesoureiro da igreja. Now, this is a legitimate church building. Agora, esse é um prédio mesmo de igreja, legítimo. And at this closing, they have their board of directors. E para concluir o negócio, né, a venda, And when I walked tinha in, uma reunião de executivos. E quando eu entro na sala, they didn't even say hello to me. eles nem disseram olá para mim. They said, "Do you have the money?" Eles disseram, você tem o dinheiro? Because they sure didn't expect this little church to have it. Por com certeza, eles não esperavam que aquela igrejinha ia ter o dinheiro. In fact, they had made a deal with a much larger church Na verdade, eles já tinham feito negócio com o mesmo prédio, com uma igreja maior, that they were going to sell the church que to eles iriam vender esse mesmo prédio para uma igreja maior. as soon as we failed Assim que a gente fracassasse com a compra. and have our E $25,000. ainda ficar com os nossos $25 mil. So they said, Então eles "Do you have the disseram, money?" você tem o dinheiro? You would have been real pleased with me. Você ia ficar bem legal comigo. Because I said, oh Eu yeah. disse, sim, God supplies all the sim, time. Deus supre todo o tempo todo. And one of the other board members went, E um dos outros executivos disse, "It's amazing how the little church came up with all that money." é impressionante aquela igrejinha pequena daquele jeito trazer tanto dinheiro. I was so cool. Eu fiquei tão I bacana acted lá, like I buy churches every day. agindo como se eu comprasse prédios de igreja todo dia. Walked on out Andei lá pra fora, saí de lá, till we got out in the parking até a lot. gente chegar no estacionamento. Glory! Glória a Deus! We outgrew that church in 13 months. Nós ficamos maiores, né? A gente cresceu lá em 13 meses. The congregation tripled in size. A congregação triplicou We em had to buy números. another building. A gente teve que comprar outro The prédio. congregation tripled in Aí a size. congregação triplicou We em had to buy números. another E a building. gente teve que comprar outro The prédio. congregation tripled in A size. congregação triplicou. It all started with a word Tudo from começou God. com uma palavra de Deus. Hear the word. Ouça a palavra. Receive the word. Receba a palavra. Believe the word. Creia na palavra. Speak the word. Fale a palavra. Act on the word. Haja na palavra. Aleluia! And that's how I started with my E ministry. foi assim que eu comecei o meu God ministério. provided the building Deus proveu o prédio. when I got where He wanted. Quando eu recebi Not what I thought, aonde Ele queria, não o que eu pensava. not where I thought, Não onde eu pensava. not how I thought, Não como eu pensava. but He thought. Ele pensava. That's where faith can be operated. É aí então quando Deus diz que a fé é ativada. But did you also notice Mas você também percebeu, Mark 11:25? Marcos 11:25, And when you stand praying, que quando pedirdes, orando, forgive perdoai, if you have aught against se any. tiver alguma coisa contra alguém. You see, the Lord said to me after that deal was closed, Sabe, o Senhor disse para mim, depois daquela compra ser fechada, He said, "Son, Ele disse, filho, if you had not done that with the assistant pastor, se você não tivesse ofertado aquilo para aquele pastor auxiliar, I could not have done eu this." não poderia ter feito isso aqui. So Jesus said in the Beatitudes, Então, Jesus disse, "Do good to them who despitefully use you." faça o bem para com aqueles que te usaram. And the Spirit of God would say unto E o you, Espírito de Deus diz a você, and that's the thing that's holding up you. e é isso que está te segurando. For there is a blockage between me and you Onde existe um bloqueio entre mim e ti, because of what others have done to por you. causa daquilo que outros fizeram contra ti. But if you do what I said to do, Mas se você fizer aquilo que eu disse para fazer, heaven will open unto you, o céu se abrirá até ti. and there'll be nothing not provided E you. não haverá nada que não será providenciado a você. That's what the Holy Ghost Foi said. isso que o Espírito Santo disse. Hallelujah. Aleluia! So let it go. Então, abra mão. Whatever they said to you,
do que é que eles te Let disseram. it go. Abra mão Whatever they did to do you, que eles fizeram contra let você. it go. Abra mão. Let it go. Abra mão. And walk in love. E ande em amor. And watch God E veja Deus do what he said he was going to fazer o do. que ele disse que faria. Give me 3 hallelujahs. Você pode dar 3 aleluias. Give me 3 praise the Me Lord. dê 3, louvado seja o Senhor. There's the world's way and there's God's way. Tem a forma do mundo e tem a forma de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now there were a lot of elements in the 2 stories. Agora, houve muitos elementos nas duas histórias. There was giving in both of them. E havia o envolvimento de oferta nas duas There was forgiving histórias. in them. Havia perdão nos dois momentos. Now remember, I'm just a kid Agora, learning. lembra, eu só era uma criança aprendendo essas coisas. I'm no kid anymore. Eu não sou mais um garotinho, não. I've been living Eu tenho by faith vivido pela fé. this way Dessa forma, for 40 years. por 40 anos. And I can tell E you, eu posso te dizer, not by preaching, não pela pregação, but by having done, mas por ter you feito, can count on God. você pode depender de Deus. Praise God. Louvado seja Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Let me end in Mark chapter 5. Deixa eu só terminar em Marcos capítulo 5. Anybody getting anything out of Alguém this? está recebendo alguma coisa disso? Hear it, Ouça, receive it, ouvir, receber, believe it, crer, speak it, falar act on it. e agir. Everybody say that with me. Hear it, Todo mundo diga ouvir, receive it, receber, believe it, crer, speak it, falar, act on it. agir. Laughing was part of acting. O rir era parte do agir. Giving was part of acting. Ofertar era parte do agir. Later on, I'll talk more about that. Mais tarde eu vou falar sobre isso. In Mark chapter 5, Em Marcos capítulo 5, in a church like this, you're very familiar with this woman. numa igreja como essa, com certeza essa mulher é muito... Verse 25 says, Familiar a para você. certain woman which had an issue of blood 12 years. Versículo 25 diz que uma certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Suffered many things of many physicians and spent everything she had and got worse instead of better. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. When she heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. Tendo ouvido falar de Jesus, vindo por detrás dele, For por she's- entre a multidão, tocou-lhe a veste. For she said, the moment I touch him, I'll be whole. Porque ela dizia, no momento que eu tocar as suas vestes, eu serei curada. Let's see if these 5 things apply. Vamos ver aqui se essas 5 coisas se aplicam. This woman Essa had mulher a blood issue for 12 years. tinha um problema de hemorragia por 12 anos. Ladies, Mulheres, not 12 hours, não é 12 horas not 12 days, ou 12 dias, not 12 weeks, nem é 12 semanas, not 12 months, não é 12 meses, 12 years. 12 anos. Ladies, tell me what condition is this woman? Mulheres, que condição essa mulher estava? O que vocês disseram? Hã? Terrible, awful. Yeah, terrible, awful, but how strong would this woman be? Como é que essa mulher, ela estava forte? Não. A hemorrhage for 12 years. Uma hemorragia por 12 anos. In the Greek, it said it was a plague. No grego diz que era uma praga. She spent every dime she had trying to get it fixed. Ela gastou todo o centavo que ela tinha, toda a fortuna dela, tentando ficar melhor. When she heard of Jesus, Quando ela ouviu falar de Jesus, the word came to her. a palavra veio. She heard it, Ela ouviu,
She received, this must be the Messiah. Ela recebeu, esse deve ser o Messias. Why did she receive that this must be the Messiah? Por que ela recebeu assim, ele deve ser o Messias? Because all of her life, Porque a vida inteira dela, she heard in the synagogue, ela ouvia na sinagoga, Malachi chapter 4. Malaquias 4, When the Messiah que comes, quando o Messias viesse, there will be healing in his konof. haveria cura no seu kenof. In other words, there will be healing Em outras palavras, haveria cura in the bottom of his clothes. na ponta das suas vestes. That's why É por isso she said, the moment I touch him, que ela I'll be whole. disse, no momento que eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. That wasn't the only way people got healed around Jesus. Não era a única forma de pessoas serem curadas com Jesus. But it's going to be the only way she get healed, Mas vai ser da única forma que ela vai ser curada. because that's what she heard. Porque foi isso que ela ouviu. That's what she received. Foi isso que ela recebeu. Therefore, she made a decision. That's what she believed. Então ela tomou uma decisão, daquela forma ela creu. And it said here in verse 28, for she said. E diz aqui no versículo 28, e ela disse. The Greek says, she says repeatedly. No grego, a palavra disse significa ela dizia repetidamente. The moment I touch him, I'll be whole. No momento que eu tocá-lo, eu serei curado. She's ceremoniously unclean. You know this. Você sabe disso, ela era impura. And so when she gets to the crowd, Então, quando ela chega até a multidão, she sees there's a multitude of people. ela vê que tem uma multidão de A multitude in pessoas. Scripture is around 5,000. Uma multidão de pessoas nas escrituras é mais ou menos She's 5 mil very weak. pessoas. Ela está muito fraca. And these are not just 5,000 any kind of people. Não é qualquer 5 mil pessoas. These are 5,000 São desperate people. 5 mil pessoas desesperadas. You ever been somewhere where people are desperate? Você já esteve em algum lugar onde pessoas estão desesperadas? Really desperate? Desesperadas mesmo? When people are desperate Quando pessoas estão desesperadas and they're trying to get to a single point, e elas tentam chegar a One certo person, lugar, uma pessoa, they will do anything. eles podem fazer They will qualquer hit each coisa. other Eles vão bater and no knock each other out the outro, way. vão bater, They will do whatever they got to vão fazer do o que tiver que to fazer, get to where they só want, para chegar onde eles querem because they got chegar. to get healed. Porque eles querem They ser gotta get their curados, child healed. eles querem So they're filho pushing curado, and então they're eles fighting estão and they're doing some of brigando, everything. estão dando cotovelada para todo canto. And she got to get through that. Ela tem que passar por isso. Talk about determination. Falando aqui sobre determinação. I wonder how long it took her to do it. Eu queria saber quanto tempo levou ela para She isso. finally fights her way to the front. Então, finalmente, ela chega até a frente. And when she gets E there, quando ela chega lá, oh no, oh não, Jairus is next to Jesus. Jairo está próximo de Jesus. He's the president of the synagogue. Ele é o presidente da sinagoga. He can have her stoned. Ele pode apedrejá-la. She's not supposed to be out here. Ela nem deveria estar lá na It's rua. against the law. É contra a She can be lei. stoned for being Ela out pode here. ser apedrejada de estar lá fora. Everybody knows one another. Todo mundo conhece um ao In the outro. Bible, these are small towns. E a Bíblia diz que era uma cidade pequena. Everybody knows each Então other. todo mundo conhece um When ao she's outro. fighting to the E front, ela está tentando chegar até a frente. people are like, what are you doing in E here? pessoas estão perguntando, e aí, você está fazendo o que aqui? She finally gets to the Ela front. finalmente chega até She a sees frente. Jairus. Ela vê Jairo. She sees Jesus. Ela vê Jesus. She has to make a Ela decision. tem que tomar uma decisão. I could lose my life here. Eu posso perder a minha vida aqui. I could get healed Eu here. posso ser curada aqui. Faith always has an element of natural risk. A fé vai ter sempre um elemento de risco natural. So she snuck up behind him, Então ela está por trás dele. touched his garment. Tocou na veste dele. Bam! Bam! Power comes in her. Poder entrou nela. See, she intended to steal it Sabe, ela pretendia roubar and get out of here. a cura dela e And sair. nobody knows that she got it. Ninguém saberia o que ela tinha recebido. Except when she did it, Mas só que quando ela tocou, power went into her. poder entrou nela Jesus, stop. e Jesus Oh! parou. Eita! Whoa! Opa! Whoa! Opa!
Opa! Who touched me? Quem é que me tocou? And you know it was Peter. E você sabe, Pedro. Peter who said, Pedro foi quem well, disse. what you mean who touched you? O que o senhor quer dizer quem me Don't you see all tocou? these desperate people? Você não vê esse povo todo Everybody's desesperado? touching Todo mundo está te tocando. And Jesus said, no. Jesus disse, não, não, não. Power went out of me. Poder saiu de mim. And he turned around, E ele virou, saw the woman. viu a mulher. The woman knew she was now A mulher busted sabia que agora ela estava because she couldn't get away queimada. in a Porque multitude like that. ela não podia mais sair Everybody's going dali. forward. Uma multidão You daquela, can't get você backwards. não pode retroceder, voltar. What does it say? O que ele aí The woman diz? fell down on the Que a ground, mulher se trembling. ajoelhou, tremendo. Caiu no chão tremendo. in front of Jesus and Jairus. Frente de Jesus e de Jairo. And it said, E ela she disse, told him all the truth, ela contou a ele toda a verdade. which means she gave him the whole 12-year O que testimony. significa que ela deu para Jesus o 12 years testemunho ago, de 12 anos This atrás. happened to me. 12 anos went atrás, to isso Dr. aconteceu so-and-so. comigo. Eu fui pro médico fulano Nothing de tal. happened. Nada I aconteceu. spent money with Dr. so-and-so. Gastei dinheiro com fulano de tal, médico fulano de tal. All the time, Jairus is standing Todo o there. tempo, Jairo está lá, olhando para And he ela. had told Jesus, E ele já tinha dito a my daughter's Jesus, at the point of death. minha filha está a ponto You da come to my morte. house, Venha para minha lay your casa hands on her, e põe as mãos sobre she shall ela be healed. e ela vai ser curada. She'll live. Ela vai viver. But she stopped the Mas caravan. ela parou aquilo. And then in verse 34, E aí no versículo 34, Jesus makes this marvelous statement. Jesus ele fala essa declaração maravilhosa. He said, daughter, Ele disse: "Filha, your faith a tua fé made you whole. te salvou." He didn't say, Ele não disse: your faith healed you. "A sua fé te curou." He said, your faith Ele disse: "A tua fé made you whole. te salvou." Because her problem was not just that she was physically, Porque o problema dela não era só fisicamente, but also she was now financially broke. mas agora ela também estava financeiramente quebrada. And if she had been married, she probably had lost her E husband. se ela era casada, provavelmente também havia já perdido o marido. Amen. Amém. But Jesus said, Mas Jesus disse: your trust, a tua your confiança, pistis, o teu your pistis, conviction, a tua convicção, your confidence, a tua confiança, your hearing, o seu ouvir, receiving, o seu receber, believing, o seu crer, speaking, o seu falar, and o acting seu agir, has made you whole. te salvou. Go in shalom Vá em Shalom and be whole of your plague. e seja salva, curada da sua praga. Solved all her problems. Resolveu todo o problema dela. God is no respecter of persons. Deus não faz acepção de pessoas. Just like faith solved her problems, Assim como a fé resolveu o problema dela, faith will solve your problems. fé vai resolver o seu problema. Just like she believed the word, Assim como ela creu na palavra, this is just as much what she heard. isso é exatamente assim como ela ouviu. No word from God is void of power. Nenhuma palavra de Deus é vazia de Every poder. part of the word works Toda parte da palavra whenever it is funciona. put to work. Toda vez que é colocada em prática. But the most important thing as I Mas close, a coisa mais importante, e eu vou encerrar com isso. get the word from God. Pegue a palavra de Deus. Relax. Amen. Amém? You know, we think we're in a hurry. We got to do something. Sabe, às vezes a gente fica com pressa, tem que fazer algo. May not be God's timetable. Talvez não esteja no tempo de I learned Deus. this. Eu aprendi His isso. timetable is not ours. O tempo de Deus não é o nosso Sometimes tempo. we're saying, Lord, we gotta. Às vezes a gente fica, Senhor, eu tenho que fazer, tem que fazer. Não, No. não. Sometimes he's working on something Às vezes Deus está trabalhando em algo. so big, Algo tão it grande takes time que leva tempo to be put together. para ser colocado tudo I've had it junto. happen to me E isso já aconteceu comigo. that it was so big, Que era tão grande I could have never seen it coming. que eu nunca poderia imaginar. And then when it happens, E aí, quando the aconteceu, only thing anybody could a say, única coisa que qualquer um pode dizer, only God could have só done this. Deus poderia ter feito isso. To him be all the glory. Para Ele seja toda a Stand up glória. with me, please. Vamos ficar de pé comigo, por favor. Now you must make a decision. Agora você tem que tomar uma decisão. The most important decision A decisão mais importante
is to put yourself constantly in position é de se colocar constantemente na posição to hear the supernatural word. de ouvir a palavra sobrenatural. Yes, going to church. Sim, ir para a igreja. Praise God. Louvado seja I know the Deus. Holy Spirit spoke to some people Eu sei tonight. que o Espírito Santo falou com algumas pessoas nessa noite. Secondarily, spend time meditating the word. Segunda coisa, gaste tempo meditando na palavra. I even seek God about what part of the Bible He wants me to meditate. Eu até busco a Deus em que parte da Bíblia Ele quer que eu medite. I don't open the Bible and whatever it falls to read. Eu não abro a Bíblia onde abrir e cair, eu leio. I'm not against read through the Bible programs, Eu não sou contra programas de leitura da Bíblia, but I've been around a long time. mas eu já faz tempo que eu estou. I have learned. Eu aprendi. I asked the Lord, Eu peço ao Senhor. all right, what part you want me to read today? Muito bem, qual é a parte que o Senhor quer que eu leia hoje? Right now, He's got me in the book of Mark. Nesse momento, Ele me quer lendo o livro de Marcos. Then I meditate that. Então, eu medito naquilo. I turn it over and over again. Eu vou para lá repetidamente. I imagine, how does this apply to me today? Eu imagino como é que isso pode ser aplicado a mim hoje. Then I say what it says. E então eu digo, I receive what it says. eu digo o que tá I choose to escrito. believe what it says. Eu creio naquilo que está escrito. And then, if necessary, I ask the Lord, all right, E how se you want me to act on necessário, it? eu até pergunto ao Senhor, qual é a forma que o Senhor quer que eu haja sobre isso? Take the time to get the word from God. Leve tempo para receber a palavra de Deus. The book of Peter says O livro de Pedro diz there is a promise of God that covers everything in life. que existe uma promessa de Deus que cobre tudo na vida. Whatever you are going through, Seja o que for que você estiver passando, there is a rhema for you. existe um rema para você. That's where faith begins. E é aí que a fé começa. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. And when you get what God said E quando você pega aquilo que Deus diz and follow through to number 5, e segue até o número 5, you're going to have one thing: você vai ter uma coisa. victory. Say again. Victory. Vitória. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. So I encourage you Então eu te encorajo to come back tomorrow night, voltar amanhã à noite, Sunday night, domingo à noite, because I just laid just the basic porque eu groundwork. só coloquei uma base bem simples. But I want you to know, Mas eu quero que você saiba, I've lived this way for 4 decades. eu tenho vivido dessa forma por 4 décadas. And I found out God is no respecter of E eu persons. descobri já que Deus não faz acepção de pessoas. Somebody laugh at the devil with me. Alguém pode rir do diabo comigo? Ha, 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 ha.